Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Que incrível perceber que você continua conosco e entendeu o como é importante evoluir. A partir de agora, nós vamos falar sobre métodos, recursos e requisitos para uma leitura que vai mudar a tua trajetória bíblica, tá bom? Métodos que são importantes, basilares, definitivos, construtivos. Recursos imprescindíveis, além de papel e caneta, e requisitos para uma boa leitura e um bom desenvolvimento. Quais são os métodos que nós vamos utilizar da leitura para o estudo, tá bom? Eu vou simplesmente citá-lo. Para a leitura, automaticamente a leitura te leva para uma metodologia de estudo. Qual é? O método indutivo, o método biográfico e o método temático. Método indutivo, método biográfico, método temático. Esses métodos, quando você vir de uma leitura, te levará automaticamente dentro das suas anotações, e isso é natural, a você desenvolver uma metodologia de estudo. Lembrando que nós temos um curso específico acerca de como estudar a Bíblia, mas eu vou falar para você apenas uma expressão inicial, para que você possa compreender de que está vinculado a esse preceito, tá bom? O método indutivo é analisar o texto pelas seguintes fontes: O e A, observação, interpretação e aplicação. O método indutivo, de quem faz uma leitura coesa, producente, lógica, automaticamente vai gerar um método indutivo, que é analisar o texto pela observação dele. O que diz a passagem? Perguntas que eu já falei no curso e não vou repetir: quem, como, quando, para que, onde, por que e onde. Automaticamente, interpretação. O que significa esta passagem? Analisar gênero literário, contexto bíblico, histórico, cultural, político, geográfico, figuras de linguagem, de audiência, de intenção do autor. Tudo isso está dentro da interpretação. E automaticamente na aplicação. O que Deus me disse no estudo? Como isso funciona na prática? Como devo responder a essa expressão bíblica? Quais serão as minhas decisões? Esse método indutivo, o método O e A, é um método que automaticamente te trará um afunilamento no teu relacionamento com Deus. O método indutivo traz uma percepção mais aguçada, não só de olhos abertos, mas de alma aberta, de mente aberta, de intelectualidade aberta para questionar o texto. E questionando o texto, trazer o princípio da interpretação de análise. Quando eu estou lendo, automaticamente eu passo a analisar o texto. De forma inconsciente, talvez, e às vezes consciente, eu faço uma leitura interpretativa, trazendo o que significa isso para mim, analisando o gênero, e as suas anotações vai fazer uma expressão de um contexto, de um histórico, cultural, político, que nós já falamos, e automaticamente você se cadencia a aplicar isto na tua vida. Isso é o método indutivo, ok? Mas nós temos também o método biográfico. O que é o método biográfico? É quando o tópico, ou isso é, uma pessoa da Bíblia, estudando sua vida, seus atos, seu caráter, seus ensinos. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, Cleison? Não confundir pessoas com o mesmo nome. Não confundir pessoas que parecem em narrativas semelhantes. Como é que eu desenvolvo esse método biográfico? Analisando a vida de um indivíduo. Quando você vai ler, por exemplo, os evangelhos, analisando a própria vida de Cristo, de Estevão, em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, escolher um personagem, contar os textos que ele está, fazer uma narrativa cronológica. É importantíssimo que todas as vezes que você faça uma leitura, você compreenda a ordem cronológica do texto. Dessa forma, cronologicamente, você verá a análise do caráter do indivíduo e aplicar o exemplo de vida dessa pessoa nos dias de hoje. Um exemplo: Davi, José, Raabe, Naamã, Cristo, Paulo, ok? É importante que você faça essa. Por exemplo, uma das grandes expressões é Lucas capítulo 4, versículo 27, quando diz que também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu e do profeta, né? Todavia, nenhum destes foi purificado, somente Naamã, o sírio. Lucas capítulo 4, 27. É importante você fazer uma análise biográfica. Quem? Naamã. Foi curado? Era leproso? O porquê? A história, a menina? Tudo isso biograficamente, ok? Trazendo para a tua vida. E o terceiro método é o temático. Trata-se de um estudo mais importante de todos, ok? O estudo de personagens paralelas, trechos ou versículos bíblicos que tratam de um mesmo assunto que está interligado à metodologia de leitura que nós falamos no começo. Achar e vincular. Li Salmos, fala do bom pastor,
e Cristo fala, eu sou o bom pastor, posso vincular, temático, o bom pastor. Trata-se de um mesmo assunto, contribui para o esclarecimento do mesmo. Exemplos de alguns temas fundamentais da Bíblia: Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, fé, salvação, oração, perdão, igreja, santidade, sobre sexo, sobre amor, sobre enfermidade, sobre eternidade. Temas importantíssimos. Se eu entender as 3 formas de leitura que trazem as 3 formas de entender o texto, podemos chamar de estudo, nós vamos entender que o temático é a base, é a estrutura de um edifício muito grande. O indutivo são as paredes e o método biográfico são as coberturas, o telhado de uma casa chamada conhecimento. Eu estou te convidando a construir uma casa chamada conhecimento de Deus, através da Bíblia Sagrada, utilizando as metodologias que estou te apresentando, o estudo temático, o indutivo e o biográfico. Eu falo especificamente isso no nosso outro curso sobre como estudar a Bíblia. Mas você só pode aprender a estudar a Bíblia se você aprender a ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia e utilizo métodos como esse, automaticamente eu passo a estudá-la de forma profícua. Eu te disse no começo, estou te levando a um nível íntimo de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento acerca de Deus, através desse conteúdo extraordinário. Quais são os recursos, Cleison, que eu preciso me utilizar para ler a Bíblia de forma correta? Estudo básico, Bíblias em diferentes traduções. Sempre será isso. Cleison, como é que eu posso? Você tem aplicativos, eu posso te recomendar, por exemplo, YouVersion, um aplicativo extraordinário, mas eu também te recomendo a ter Bíblias físicas em vários tipos de traduções. ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, ARA, Almeida Revista e Atualizada, NVI, NAA, King James, Vulgata, tantas outras versões, ok? Te recomendo a procurar um dicionário de português para poder entender o significado das palavras na nossa linguagem. Também te recomendo a ter um dicionário bíblico e também um dicionário de originais, ok? No estudo avançado, Bíblias de estudo. Nós citamos uma Bíblia aqui de Genebra. Cuidado com todo e qualquer estudo. Aproveite o que é bom. A teologia, o estudo bíblico é um peixe. Coma carne, não come espinho. Ok? Bíblias de estudo na língua original. Eu posso te indicar até mesmo um aplicativo, que é o Olive Tree, um aplicativo que tem algumas versões, que tem Strong, que trazem o original da Bíblia Sagrada. Posso te falar acerca também de outros aplicativos, que você tem várias versões e que clicando no versículo ele te aparece o original, onde está o que significava. Tenha comentários bíblicos e tenha teologias sistemáticas. Você vai encontrar outros cursos aqui falando sobre teologia sistemática e também sobre quais tipos de livros você deve ter. Esses são os recursos que são imprescindíveis para que você possa estudar. Anote, volte isso, busque, procure, encontre, vasculhe, para que você possa ter bons dicionários de português, bons dicionários bíblicos. Te recomendo o dicionário Berkeley, te recomendo dicionários Strong, dicionário de Fine, dicionários como o de Sperling, outros dicionários, Bíblia de Estudo, MacArthur, Genebra, de Jerusalém, Bíblias de Estudo, Bíblias com a língua original, Peshitta, comentários bíblicos, comentário bíblico de Stern, comentário bíblico Bacon, comentário bíblico Martin Henry, comentários bíblicos extraordinários, sistemática de Berkhof, sistemática de Garden, outras teologias que você vai encontrar extraordinário. Quais são os requisitos para eu ler e continuar tendo esse sucesso com isso? Ter experimentado um novo nascimento. Aproximar-se da palavra de Deus sem preconceitos definidos, ok? Buscar a operação e o agir do Espírito Santo. Saber que o propósito da Bíblia Sagrada é transformar a vida e não apenas trazer conhecimento. E aí aqui fica o requisito importantíssimo para este estudo, para o teu crescimento. Constância, perseverança e disciplina. Constância, não pare. Crie uma regra de vida. Estudo não é quando sobra tempo, é um tempo determinado, com esforço. Perseverança, cansado, com dor, com dificuldades. Estude a Bíblia Sagrada. E disciplina, faça todos os dias. Não abra mão do teu período de estudo bíblico. E com certeza você terá sucesso extraordinário na tua vida. Tá bom? Eu volto daqui a pouco para te apresentar alguns temas fundamentais de quem está lendo a Bíblia e que precisa ter na sua vida, e com certeza você terá sucesso.
Posso te dar uma dica, antes de nós terminarmos esse momento? Retome o conteúdo. Antes de avançarmos a partir de aqui, volte às aulas, refaça a aula, reveja se você fez as anotações, pare um pouco e faça as metodologias, use os formatos de leitura, aplique durante a semana uma metodologia de leitura, faça o que eu te expliquei para que você possa investigar o texto, conhecer o texto, para que você possa ter uma leitura dinâmica, para que você possa habilitar a sua mente a usufruir com mais sabedoria do conhecimento que você está proporcionando. Dê vazão para ser purificada a tua mente de mazelas, de conteúdos estranhos. Você vai adquirir um conhecimento extraordinário e íntimo da palavra de Deus. Te vejo daqui a pouco. Deus te abençoe em nome de Jesus.